Aparece para vocês? Agora sim. Sim. Tá. Sim. Então, oficialmente, bom dia a todos, a todas. É com muito prazer que nós iniciamos este sábado o curso, né, com uma revisão especial. Nós iniciamos no dia 7, né, o curso, né, nas quintas-feiras, e no sábado para que a gente tenha mesmo esse plantão de dúvidas, mas por conta, talvez, as inscrições estavam próximas aos dias de começar o curso, né? A gente teve alguns contratempos. Então, a gente decidiu fazer uma revisão do que nós apresentamos na quinta-feira para vocês. Eu vou apresentar aqui para vocês quem são os integrantes deste curso, né? O curso que tem como finalidade apresentar noções introdutórias sobre o uso do Canva, principalmente a professores de línguas, né? O Canva enquanto um recurso educacional digital que auxilie nas práticas dos professores. Então, quem são os integrantes e idealizaram este curso estão a professora doutora Juliana Freita Schwakart, né, que é nossa orientadora, eu, Elivalda Silveira Rosa, a professora mestra Alessandra Correia Ferreira, as mestrandas Alana Sara Zimmermann, Geralda Pereira Santos, Gisele Fernanda Rodrigues dos Santos e a Jane Lemos Ravagnani. Professora, eu vou dar um momentinho aqui, para caso vocês gostariam de se apresentarem. Sim, eu acho que pode ser, uns minutinhos rápidos, né? Uhum. Então, eu vou começar a fila. Sou professora formada aqui pelo curso de Letras da Unemate de Sinop, e hoje atuo aqui no curso, né, no curso de Letras e também no programa de pós-graduação. A minha área é linguística aplicada, língua inglesa. Trabalhei também muitos anos no ensino fundamental e médio, na Escola São Vicente, já trabalhei muito com estágios também, acompanhando algumas escolas, então alguns de vocês eu conheço, né, pelas escolas por onde eu já passei, com projetos também da residência pedagógica, PIBID, embora nem todos estejam aqui, mas eu fui olhando alguns nomes da lista e falei, esses aqui eu já conheço, esses aqui eu já conheço, e é muito bom ter vocês aqui conosco, e obrigada por confiarem aqui no nosso trabalho e estar aqui com a gente. Obrigado, professora. A professora Alessandra está? Não, né? Acho que ela não chegou ainda. Eu vou passar, então, para a Lana. Bom dia, pessoal. Eu estou um pouquinho gripada hoje. Eu sou mestranda do PPG, né? Minha área de estudos linguísticos, junto com a professora Juliana, ela é minha orientadora. Não estou atuando no momento como professora, igual meus colegas, e não tenho muita experiência, né, em sala de aula, porque já saí da faculdade, já entrei, fiz uma especialização e já entrei no mestrado. Então, espero logo estar atuando com vocês. Obrigado, Lana. Geralda? Bom dia a todos e a todas. Eu sou a professora Geralda, eu sou aqui de Sorriso, atualmente estou morando em Sorriso. Eu sou graduada em Letras pela Unemate de Alto Araguaia. Eu costumo dizer, eu vou repetir a minha fala da quinta-feira, que eu sou a filha mais velha, da turma eu sou a filha mais velha da Unemate. Eu já sou professora há alguns dias, já estou chegando nos 30 anos como atuante como professora. E hoje atuo na rede particular de ensino aqui de Sorriso, né? Também sou aluna do programa de pós-graduação. Então, sejam muito bem-vindos, nós estamos muito felizes de ter vocês aqui conosco. Nós estamos entusiasmados e empenhados para que os nossos encontros sejam muito bons, muito leves e produtivos. Então, sejam muito bem-vindos. Obrigado, Geralda. Gisele? Bom dia novamente. Então, eu sou a Gisele. Atualmente, eu sou professora da rede estadual, né, de Mato Grosso, e atuo aqui em Sinop. Sou atribuída numa turma de unidocência, porque a minha formação é em pedagogia.
mas desde junho que eu estou lá no Centro de Formação dos Professores, Cefapro, atuando na formação junto da área da tecnologia, porque sou apaixonada com a formação de professores, seja ela inicial ou continuada. A Ju é a minha orientadora, porque eu sou aluna do programa aí também do PPG Letras, junto com os meus colegas que estão aqui. É um prazer participar. Não precisa nem dizer que eu amo o Canva, né? Então, eu acho que vai ser muito gostoso. Obrigada. Obrigado, Gisele. Jane? Bom dia, eu sou Jane Lemos Ravagnani, eu sou de Lucas do Rio Verde, sou professora da Rede Municipal de Ensino aqui de Lucas, dou aula de língua inglesa e língua portuguesa, sou formada em letras, depois fiz a especialização agora há pouco tempo aqui na Unemate, especialização em ensino-aprendizagem de línguas adicionais para crianças, e agora estou no mestrado. Minha orientadora é a professora doutora Holandina, que também é a orientadora do Elivaldo, e nós estamos, a ideia desse curso é dar formação para os professores que estão em sala de aula, a princípio voltado para quem lida com o ensino de línguas, seja ela qual for, português, inglês, qualquer outra língua. Mas também é possível vocês usarem, quem está preocupado, está ouvindo a gente falar, puxa, eu sou pedagogo, eu atuo em outra área, tudo que nós formos ensinar, vocês vão poder usar em todas as áreas, tá? Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado, Jane. Eu acabei falando meu nome e esqueci de me apresentar, mas não muito diferente dos meus colegas, eu também sou mestrando do PPG Letras, me formei em Letras em 2018, durante a minha graduação, sempre me direcionei para o ensino-aprendizagem de língua inglesa. Depois da graduação, eu fui para a sala de aula, trabalhei em alguns contextos, como curso livre de idiomas, escolas privadas, ensino integral, escola pública, sempre como professor de língua inglesa. E agora estou no mestrado, não estou em sala de aula. Mas então vamos lá, pessoal. Bom, gostaria de mostrar aqui os objetivos do curso, que é muito importante, porque daí a gente vai direcionando, né, o que nós veremos nesses próximos dias, né, nas quintas-feiras e nos sábados, nos sábados com plantões de dúvida. Então, nosso objetivo principal, quando nós idealizamos este curso, era principalmente apresentar noções introdutórias, né, sobre o recurso digital virtual, que é o Canva, e com o objetivo principalmente de contribuir, né, para o aprimoramento das práticas pedagógicas de professores de línguas. Mas como a Jane bem falou, está abrangendo também outras áreas, né? Nós colocamos línguas justamente para ter um direcionamento mais delineado, né? Mas ele pode abranger outras áreas também. Um dos objetivos principais é apresentar esses recursos pedagógicos e técnicos dessa plataforma, reconhecer as suas potencialidades, né, para o ensino-aprendizagem e explorar possibilidades pedagógicas, metodológicas disponíveis nela, né? É importante ressaltar, pessoal, que por mais que nós estamos entre aspas, eu posso dizer, finalizando aí essa etapa da pandemia, né, voltando para o presencial, no híbrido, nós achamos muito importante apresentar o Canva, por quê? Porque é algo que a gente pensa que tem-se essa necessidade, é importante continuar com o uso dessas tecnologias, mesmo que seja no presencial, né? É muito importante a gente continuar. Então, esse período de pandemia e de conhecimento mais aprofundado das tecnologias, é importante que toda essa preparação, toda essa aprendizagem que a pandemia, infelizmente, né, levando em consideração milhares de mortes aí, mas que a gente teve, de certa forma, alguma aprendizagem, uma aproximação mais às tecnologias, e esse conhecimento é importante que a gente leve para as salas de aulas nesse presencial, né, na modalidade, no retorno das atividades presenciais. Então, isso é muito importante, né? Às vezes a gente pensa, não, mas agora vai acabar a pandemia, a gente não vai usar as tecnologias, né?
Eu acredito que não, a gente pode utilizar, né, deve utilizar, e principalmente, gente, eu peço desculpa, tá, pelo barulho, porque aqui está tendo uma construção próximo de casa, tá? E é importante continuar, né, com o uso dessas tecnologias em sala de aula. Alguém abriu o microfone, gostaria de falar alguma coisa? Não, eu abri o microfone, eu falei assim, quando tiver muito barulho, você pode fechar que a gente continua qualquer coisa, tá? Se você se desconcentrar aí. Tá Mas só bom. pegando o gancho do Elivaldo, a gente tem sim, principalmente nós daqui da Unemate, né, da pós-graduação, da graduação, a gente tem essa preocupação com o ensino básico, né? Como que as pessoas vão passar a ministrar as aulas agora no presencial, depois de ter passado pelas experiências do online, do remoto. Por exemplo, nós na universidade, muitas atividades permanecerão online, inclusive reuniões, tá? Então, parece que isso já é um consenso, isso agilizou, facilitou eventos, os eventos que são online, provavelmente muitos permanecerão online ainda, porque isso agilizou a vida das pessoas, você tem como passar conhecimento de uma forma que alcance mais as outras pessoas, e em sala de aula, a gente também tem essa preocupação, como que a gente vai dar aula depois no curso de letras, voltando no presencial, com tanta coisa que a gente aprendeu a fazer no remoto, no híbrido, é um universo que se abriu para nós, de possibilidades, então, agora é um novo exercício de como levar aquilo que a gente fazia só aqui no computador, para misturar com a prática da sala de aula. Então, não só o Canva, mas qualquer outro recurso que vocês forem aprendendo, é um novo desafio que a gente vai passar agora, que é misturar tudo isso. Por quê? Porque a nossa criança, o nosso aluno, o nosso adolescente da sala de aula, que virá para nós, ele não quer mais só sentar e esperar receber um conteúdo. Ele é protagonista, ele passou a ser protagonista no dia a dia dele. Em casa, ele aprendeu a buscar conteúdo sozinho, e por ter aprendido a buscar conteúdo sozinho, aprender coisas sozinha, cabe a nós, profissionais da educação, professor dessa pessoa, desse adolescente, dessa criança, mostrar para ele como que ele direciona tudo isso que ele aprendeu a fazer durante a pandemia para o conhecimento, e não só para o lazer, não só para a diversão. E aí que vai ser o nosso próximo desafio, como misturar tudo isso, como pegar esse novo hábito dele e levar para o universo do conhecimento, da educação, e não apenas de lazer ou divertimento. Tá só essa contribuição aí com o Elivaldo. Muito obrigado, professora. Bom, pessoal, aqui é o nosso cronograma de atividades, né? Então, nós são divididos em aulas síncronas e assíncronas. As aulas síncronas, elas acontecem sempre às quintas-feiras, das 19 às 21, das 7 às 9, né? Da hora da noite. Então, iniciou no dia 7, né? O próximo dia será dia 14, e os seguintes, 21 e 28. E aos sábados nós temos o plantão de dúvidas, né, das 8 às 9. Então, está acontecendo hoje, o próximo será, os seguintes serão dia 16, 23 e 30. O plantão de dúvidas, gente, ele foi mais destinado no sentido de que nas quintas-feiras nós sempre vamos passar uma atividade prática, né, para vocês praticando no Canva. E o plantão de dúvida, nós estaremos disponíveis justamente para tirar algumas dúvidas que possam surgir durante esse processo de prática e de explorar o Canva, tá? E as aulas assíncronas nós não colocamos aqui, mas são os momentos em que vocês estarão praticando, né? E explorando o Canva e fazendo as pequenas atividades que a gente vai passar no final de cada quinta-feira, né? Então, esse é o nosso cronograma de atividade. Bom, na quinta-feira nós falamos sobre letramento digital e recurso educacional digital, só que hoje, como nós estamos fazendo uma revisão, nós não vamos aprofundar muito. Só gostaria de ressaltar a importância da teoria aliada à prática, né, para que a gente tenha um entendimento melhor das nossas experiências em sala de aula ou fora dela, né, e nesse sentido aqui, utilizando das tecnologias, né? Então, é muito importante, eu vou passar para a parte prática mesmo. O Canva, então, ele é um recurso educacional, né? Só que
para que esse recurso educacional ele faça sentido, né, ele tenha funcionalidade, ele precisa estar aliado a um planejamento, né, um plano de execução, ação e execução, né. Então, para quem não tem conhecimento ou já tentou, se registrou no Canva, teve uma experiência curta com ele, não conseguiu explorar muito, né? Afinal, o que seria esse Canva? Né? O Canva ele foi criado em 2013, a princípio direcionado mais para designers gráficos, né, que trabalham com redes sociais e business, né, negócios. Então, ele permite, né, que os usuários criem gráficos de mídias sociais, apresentações, infográficos, pôsteres e outros conteúdos visuais. E ele está disponível em 2 formatos online, né? Você pode ter acesso pelo computador ou por dispositivos móveis, baixando direto de uma lojas de app, né? Como a Play Store, por exemplo. E ele integra milhões de imagens, fontes, modelos e ilustrações. Então, como eu disse, a princípio ele era direcionado mais para design gráfico, né? Mas com o passar do tempo, principalmente agora na pandemia, os professores viram no Canva uma possibilidade de dar uma cara mais interessante ou de criar materiais para sua sala de aula, né? Tanto é que, com essa pandemia, o Canva, essa plataforma, criou um plano educacional que direciona os conteúdos presentes nessa, né, os recursos presentes nessa plataforma, direcionado mais para a educação, que eu vou mostrar para vocês logo em seguida. Então, it's time to work. Eu gostaria de apresentar alguns modelos aqui de lembretes, murais e pôsteres que na curta experiência que eu tive logo no início ali de 2020, né, em contexto de pandemia, eu estava lecionando a língua inglesa numa escola pública e eu vi no Canva uma possibilidade de me aproximar mais dos alunos, me aproximar mais dos pais, criando alguns materiais, né, de informações, principalmente sobre as aulas. Então, aqui, pessoal, ó, por exemplo, a gente no início, além do Teams, não sei se vocês chegaram a ter uma experiência com Teams, que era uma plataforma da Microsoft, que ali era inserido todos os conteúdos, a gente tinha um contato com os alunos, claro, que tinham acesso à internet, infelizmente, era ali pelo Teams, né? Os outros que não tinham acesso à internet, né, utilizavam de apostilas e a gente tinha um contato com eles mais pelo WhatsApp. Então, a gente precisava criar sempre lembretes, né, e para não ir um texto, somente um texto sem nada, só a escrita do texto e postar no Teams ou no WhatsApp, eu achei no Canva essa possibilidade de tornar esses lembretes murais mais interativos, né, e multimodais. Então, por exemplo, aqui eu criei um reminder, né, mostrando, por exemplo, lembrando os pais e os alunos sobre as apostilas do segundo bimestre, né, que já estavam disponíveis na secretaria. Aí eu coloquei o horário ali de segunda a sexta, das 7 horas às 6 da noite, não, das 7 horas da manhã às 6 da noite, né, e um design bacana, algo que o pai, às vezes, no grupo, né, sempre tem muitas mensagens para ler. Então, o reminder é algo que possa chamar a atenção do pai, né, e que ele faça a leitura. Sim, Jane? Ele, se você puder abrir, porque está muito pequenininho, a gente não consegue ler. Né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, então. Agora tá bom, né? Sim, tá ótimo. Então, esse é um reminder, um lembrete, né? Claro que eu não coloquei todo o inglês, porque como era grupo dos pais, os pais tinham que ter conhecimento do que estava acontecendo, né? Então, eu decidi colocar em português. Mas era um lembrete, né? Que você pode criar para mandar no WhatsApp, no grupo dos pais, por exemplo. Né? Outra possibilidade também que eu encontrei no Canva foi um mural, né, com informações sobre horário de atendimento e cronograma de estudos. Então, aqui tinham todas as informações de que todas as aulas elas aconteceriam nas quartas-feiras, né, no horário fixo, online, no Teams, né, esse aqui era geralmente para
direcionado mais para quem tinha uso da plataforma, mas eu também enviava no grupo dos pais, né? E atendimento via chat no WhatsApp, né? Atendimentos fora do horário de aulas e aqui o cronograma de estudos. Como a gente tinha uma apostila, então, geralmente ela era uma apostila por mês. Então, eu dividi essa apostila em 4 semanas, né? Então, na primeira semana era uma quantidade de atividades, né? Então, para cada semana, uma quantidade de atividades. E, ao final, eles me entregariam. Então, esse mural aqui era justamente para eles ter sempre quando surgisse uma dúvida de quando ia acontecer as aulas, do que tinha que fazer, eles vinham até esse mural. Então, isso facilitou muito, principalmente, por exemplo, eu não precisava ficar explicando toda vez, pessoal, essa semana é tal coisa. Então, eu já chegava e já enviava essa imagem, né? Ou eu enviava por link também, que vocês vão ver, depois eu vou mostrar para vocês, a possibilidade de ver por link, que daí não pesa tanto o celular, por exemplo, né? Outras possibilidades, né? Vou colocar esse do pôster. Foi um pôster criado, né? Esse pôster, principalmente, eu pensei, né, quando criei ele, na possibilidade do professor trabalhar sobre environment, que é o meio ambiente, né? Discutir sobre a importância e preservação do meio ambiente, das florestas, e como uma proposta final, os alunos criarem a partir do Canva, ou o professor também criar, né, e compartilhar com os alunos, um pôster em que chamasse a atenção para a comunidade sobre esses cuidados com o meio ambiente. Então, é algo que está para além dos muros da escola, né? E que o aluno pode utilizar das tecnologias, das mídias sociais, para expandir esse conhecimento construído dentro de sala de aula, né? Principalmente algo que chame a atenção da sua comunidade ali para esses cuidados, né? Então, aqui eu coloquei como uma mensagem, não é intuitiva, eu queria falar outra palavra, agora eu não me recordo, mas uma frase que chamasse a atenção mesmo para as pessoas com esse cuidado. Então, eu coloquei aqui Save the Amazon Rainforest, né? Salvem a floresta amazônica, parem de desmatar, parem com as queimadas, plante uma árvore, juntos nós podemos, né? Então, é uma possibilidade de prática, né? Que vocês podem estar fazendo com os alunos e avaliando eles também, né? Principalmente sobre a criatividade, sobre a mensagem, de persuasão, né? Essa palavra que eu queria, persuasão, persuadir a pessoa a cuidar do meio ambiente, por exemplo, né? Então, é uma proposta de atividade utilizando o Canva. Outra proposta também é o uso de lembretes. Então, os alunos sempre querem saber, professor, o que vai cair da prova? Quando vai ser a prova? Então, essa aqui é uma possibilidade. Não vai aparecer para vocês o som, mas tem um sonzinho. Então, tem um lembrete, avaliação de língua portuguesa, né? Nós temos os conteúdos que irão cair nessa avaliação. É sobre gêneros discursivos e leitura e produção de texto, e vai acontecer dia 9 de outubro de 2021, por exemplo, né? Deixa eu ir fechando aqui para não ficar muito pesado. Outra possibilidade, antes de ir para o Canva, explorar mais ele, eu criei esse mural. Geralmente nós criamos murais, por exemplo, do Setembro Amarelo, Outubro Rosa, né, nos muros da escola, né, geralmente feito de TNT, vários outros materiais, mas geralmente é compartilhado somente ali no ambiente escolar, né, essas mensagens, dificilmente elas pulam os muros da escola, a não ser que os pais vão até a escola e vejam, né? Mas isso aqui é uma possibilidade, por exemplo, de se discutir sobre o bullying na escola, né? Sobre essas práticas feitas principalmente nesse âmbito educacional, né? E compartilhar, porque depois vocês vão ver ali no Canva, na hora que eu for explicar, que tem como vocês compartilhar um determinado conteúdo ali para que os alunos também possam editar, né? E como ele pode ter acesso pelo celular, né? Ele gasta menos dados, por exemplo, é menos pesado. Então, os alunos eles conseguem juntos editar determinado documento, né?
Então, isso é muito interessante, que é uma edição, né, uma criação, uma produção colaborativa junto com os alunos. Então, depois do professor explicar sobre o bullying, sobre a importância de não cometer essas ações, né, e se caso acontecer, quem comunicar, como comunicar, essa prática aqui pode ser, por exemplo, funcionar como mural, né, e ser postada posteriormente no blog da escola, ou agora com a pandemia, muitas escolas acabaram optando pelas mídias sociais, como Instagram e Facebook, para publicar o que está acontecendo na escola, o que os alunos estão produzindo, né? Então, é uma possibilidade, né? A professora de português, por exemplo, pode, olha, essa aqui é um mural feito pela turma tal, né? E publicar o que está acontecendo, o que está se produzindo dentro de sala de aula, né? Então, essa é uma possibilidade de vocês, junto com os alunos, produzirem algo colaborativamente. Tem esse aqui, que eu vou mostrar para vocês, que foi, em inglês, geralmente nós criamos comandos em sala de aula, né, para automatizar. Então, geralmente nós utilizamos sit down, ou open the door, né, sentem-se, abram a porta, ou close the window, fecha a janela. E esse aqui foi criado The Virtual Classroom Language, que é uma linguagem virtual uma linguagem para a sala virtual, né? Então, no lugar desses comandos de sentar ou ir ao quadro, ou fechar a janela, ou fechar a porta, ou posso ir ao banheiro, então mudou-se o contexto presencial para o contexto virtual, mudou esses comandos. Então, um dos comandos, por exemplo, era sobre o uso das ferramentas do Meet, né? Então, de fechar o microfone, ou dizer, seu microfone está ligado, ou ligue o seu microfone, turn on your mic is on, ou eu não consigo te escutar, I can't hear you, ou seu microfone está desligado, your mic is off, né? Ou vídeo, né? Sua câmera está ligada, your camera is on. Ou conexão, que sempre acontece, né? Minha conexão caiu, sorry. Então, sorry, I got kicked out, né? Então, esses são comandos que eu ia utilizando, né, com os meus alunos, para que eles iam internalizando aqui e utilizando naquele novo contexto, né? Mas vamos para a hora de pôr a mão na massa, né? Ou melhor, pôr a mão no Canva, né? Então, vamos ir lá explorar um pouquinho, né? Na aula de quinta-feira, eu ensinei passo a passo ali, se vocês estiverem no computador, se quiserem abrir uma abinha e já ir para ir testando e fazendo junto, daí vocês podem também, tá? Como a gente tem um tempo curto, então essa exploração... Oi. Isso, licença só um minutinho, eu posso só contribuir rapidamente? Pode sim. Assim, para uma melhor, assim, experiência, gente, sempre busquem abrir as abas ao lado do Meet, onde a gente está assistindo. Por exemplo, o Eli, ele está demonstrando a tela dele, o Meet. Se ele vai até a aba do Canva, ele consegue passear nesse movimento e, ao mesmo tempo, tanto ir para as abas que ele precisa. Nós que estamos assistindo, para a gente ter uma experiência de ir praticando, é interessante que nós colocarmos ali no mais, né? Clica lá fazendo o favor, clica no mais, e aí pode copiar o endereço até que a Jane já acabou de colocar no chat, já cola nessa aba, porque a gente fica passeando nas abas. Então, quando ele disser um comando, vocês podem voltar no Meet e praticar na outra aba do Canva sem abrir outro navegador. Então, fica uma experiência mais interessante, mais dinâmica também, tá? Era só isso. Eu nem sei se você ia falar, me desculpa se eu... Não ia falar mesmo, não. Eu vou aproveitar e pedir a palavra também. Eu quero saber se tem alguém que está ao celular. Eu estou com o celular. Tenho muita dificuldade de fazer esse trabalho pelo celular. Tá. Se vocês forem embaixo no celular e voltar, vocês vão ver que a tela do Meet vai permanecer aberta num cantinho da tela, né? Quem está no celular pode fazer o teste aí. Vai no voltar ou pede para sair né? Tenta sair da tela e ver se vocês deu certo. Aí ela vai ficar em algum cantinho pequenininho.
você pode passar o dedo, segurar e arrastar pela sua janela, essa telinha do Meet. Testa aí para ver se dá certo. Qualquer coisa, se cair, volta, tá? E aí, você tem a tela livre para você poder abrir o Google, por exemplo. Aí, lá no Google, né, vai no íconezinho do Google, abre o Google e digita lá www.canva.br ou .org? É .com, né? www.canva. Não, é ponto o que mesmo? .com. Então, www.canva.com. E não é Canvas, é canva.com. Conseguiram abrir? Eu sim. Tá. Então, vocês podem ver que o Meet continua aberto ali, vocês estão acompanhando a gente e ainda está com o Google aberto, né? Abriu o Canva. Elivaldo, precisa se inscrever ou eles já podem usar sem se inscrever? Eu tenho que inscrever primeiro. Precisa se inscrever, professora, mas é bem fácil também para se inscrever, porque pode utilizar o e-mail do Google, né? Ele te dá a opção para registrar um outro e-mail ou o e-mail do Google. Isso facilita muito, porque ele já entra direto. Uhum, tá. Tem alguém que nunca entrou, vai precisar se inscrever? É só assim, pessoal, quem for se inscrever agora e for usar sincronizado com o e-mail pessoal, perceber qual e-mail está utilizando, porque é muito comum a gente utilizar um e-mail que já está aberto aí, logado, e depois a gente não saber e não conseguir entrar novamente no Canva. Então, como a gente está vivendo aí no momento em que temos mais de um e-mail, verifiquem qual é o e-mail que vocês estão logados. Se vocês forem fazer essa sincronia com o Canva, o Elivaldo acho que vai mostrar aí, daí percebam esse e-mail, tá? Isso. Então, aqui, vocês coloquem no Google ali, no espaço de busca, né? Canva vai aparecer, é o primeiro que vocês entram ali, e vai aparecer, ó, possibilidades de você registrar, né? O meu já foi direto, porque ele está logado. Deixa eu sair aqui. Elivaldo, só mais uma explicaçãozinha. Se alguém quiser voltar a ver a tela cheia do Meet para acompanhar aqui a apresentação, na hora que você põe o dedo no Meet, no cantinho superior esquerdo vai aparecer lá, acho que 2 flechinhas, uma para cada lado, assim. Lá é para expandir a tela, para você voltar para a tela maior. Ok. Então, quando você entra ali na homepage do Canva, né, na página principal, ele vai aparecer ali, ó, faça login na sua conta. Então, tem possibilidade de fazer com contas do Google, com do Facebook e outros dispositivos, né? Então, eu vou iniciar aqui com o meu e-mail, né? Então, aparece quais e-mail você gostaria de fazer, né? E escolher uma conta, eu vou escolher essa primeira aqui, tá? E sua conta já está criada, fazendo isso, né? Isso, Essa aqui... porque ele, só um pouquinho, ele, só para contribuir, ele faz já uma sincronia, por isso que eu citei o exemplo da gente sempre lembrar qual conta está sincronizada, tá? Isso é muito importante, porque eu já vi, assim, colegas não conseguirem mais entrar no Canva por não lembrar. Então, se vocês estão fazendo essa sincronia, é bom ficar atento. Agora, vocês também podem criar um e-mail com uma conta e uma outra senha, também não tem problema, tá? O Canva vai aceitar que vocês façam qualquer um desses 2 cadastros. Obrigada, Eli. Nada. Então, eu vou tentar ele rapidamente por partes aqui, né? Aqui em cima, nessa barrinha de cima, nós temos o início, que é isso aqui, né? Nós temos templates, né? Então, tem vários tipos de templates direcionados para diversas áreas ali, né? Então, tem para mídias sociais, para você, que geralmente são sugestões que ele oferece, e daí ele funciona como um sistema de algoritmo, então, conforme você vai utilizando, né, ele sempre vai aparecendo sugestões ali de coisas que você geralmente usa. Então, tem templates para negócios, para marketing, para educação e novidades, né? Então,
Os templates aqui são como bases ali, são como formas que depois você vai produzir e fazer recriações em cima desses templates, né? Então, esses templates, eles já vêm num formato específico, já pensando em como ele vai ser postado, por exemplo, né? Então, não vai ter problema, por exemplo, de pegar um formato e quando você for publicar, ele está fora do tamanho padrão dali daquela determinada mídia social. Então, ele já dá um formato certinho para você, só para você criar ou recriar em cima. Nós temos os recursos, que geralmente eu chamei na quinta-feira passada de acessórios, né? Então, vocês têm os templates, que são as bases, os recursos são os acessórios que vocês vão enfeitar essas formas, esses templates. Então, tem fotos, tem ícones, né? É direcionado também para produtos para impressão, outros tipos de ferramentas, né? Tem a parte do Explore aqui, Explore, né? Que tem gráficos, editor de imagens e como baixar. O Aprenda, entrei, não era para entrar, mas o Aprenda é como se fosse um blog do Canva, né? Um blog com muitas informações, principalmente, por exemplo, sobre o uso do Canva nessa área da educação, ou como utilizar formas de edição. Então, é como se fosse um blog, né? Então, tem dicas de design, dicas para utilizar o Canva no seu negócio, na educação ou fotografia. E logo depois nós temos os planos do Canva. Nós temos o plano grátis, que é esse que eu estou utilizando, então ele tem uma certa limitação, tem algo que vai aparecer depois, por exemplo, com essa coroinha aqui, que são produtos que estão limitados ao seu plano, né? Nós temos o Pro, que daí ele é ilimitado, né? Tem muitas funções que no grátis não tem, né? Tem o Enterprise, que é mais para os negócios, né? Um plano direcionado mais para quem usa artes, por exemplo, ou faz banners para os negócios, ou para algo comercial, né? Tem o Education, que esse é o interessante que eu vou falar para vocês, e o Non-Profits, que são para organizações sem fins lucrativos. Então, vocês que são professores, por exemplo, estão atuando no ensino fundamental ou médio, né, ou nos dois, você pode ter a possibilidade de fazer esse uso do plano Canva, né, que ele abrange muitas coisas que no grátis, por exemplo, é limitado, né? Então, para adquirir, se registrar nesse plano Canva, vocês precisam, por exemplo, você clica ali, né, no Education, e vai aparecer essa página aqui, né? Aqui, ó, para professores, registre-se agora, né? Aqui ele vai pedir algumas informações, por exemplo, ó, aproveite nosso pacote gratuito para instituições de educação infantil, ensino fundamental e médio, né? Exclusivo para professores verificados nesses contextos, né? Então, quais são as possibilidades de uso? Tem acesso instantâneo ao Canva, for Education de graça, administre suas turmas com facilidade em um espaço dedicado somente para a área da educação, avalie os trabalhos entregues pelos alunos, adicione aulas do Google, Microsoft Teams e Clever, né? Então, vocês têm como sincronizar essas contas, tem acesso a milhares de folhas de atividades e materiais de alta qualidade para o ensino remoto ou não também, né? E participe da nossa comunidade online para professores, que é uma comunidade, como se fosse um blog, só com palestras, por exemplo, falas do uso do Canva para a educação. Então, para solicitar esse plano, é muito fácil. Vocês cliquem aqui, ó, solicite já sua verificação, e aqui você vai colocar o nome de vocês, né, o sobrenome, o e-mail, e a escola onde vocês estão. Eu vou colocar aqui da Unemate, só para vocês terem uma noção, mas eu já fiz, não deu certo, né? Porque é ensino superior. E aqui o e-mail da instituição, né? E vai pedir para continuar, né? Nesse espaço aqui, você precisa comprovar que você tem vínculo com essa instituição. Então, geralmente, você aqui faça o upload de um documento emitido pela escola em que apareça o seu nome completo,
o nome da escola, seu estado de professor e a data dentro do ano letivo. Ou seja, vocês podem inserir ali uma declaração de vínculo ou um holerite, né? E enviar. Aí demora alguns dias, assim, não sei mais ou menos, a Jane, eu acho que teve uma experiência, né, Jane, se você quiser falar quanto tempo durou, mas aí depois 24 eles mandam... horas. 24 De um horas, dia pro né? outro. É bem rapidinho. Aí vocês têm uma resposta já com esse plano incluso ali no seu registro, tá? A Geralda também. Quanto tempo, Geralda, levou o seu? O meu foi Um dia? rapidinho, o meu com prazo de 2 horas já estava ok. E só para contribuir, pessoal, eu trabalho na rede privada, né? Para quem é professor na rede privada também consegue fazer o cadastro. Daí eu Isso. digitalizei a carteira de trabalho e enviei, foi aceito também. Desde que seja ensino básico, por exemplo, nós somos do Sim. ensino superior, não temos acesso, mas qualquer um do ensino básico, privado ou público, pode apresentar aqui, é aceito. Uhum. Isso mesmo. Então, depois de enviado, depois eles vão mandar uma mensagem que você já tem o plano, né? Aqui do lado nós temos, depois que vocês começarem a criar, nós temos o recomendado, que geralmente são as sugestões, né, de templates para vocês. Os designs, que são aquilo que vocês estão produzindo. Então, por exemplo, na hora que vocês estiverem fazendo, geralmente a gente salva, por exemplo, no Word ou no PowerPoint. Aqui na plataforma Canva, ele salva automaticamente. Então, tudo que você iniciar, ele sempre vai estar aqui em seus designs já salvo, né? Compartilhado com você, que geralmente são pessoas que compartilham alguma edição, por exemplo, aqueles slides que eu estava apresentando foi compartilhado comigo, então a gente pode visualizar ou editar juntos, né? Aqui, kit de marca, é mais direcionado aos negócios ali, eu acho que até é pago, então não nos interessa muito aqui. Aqui o planeja... Uhum. Só um minutinho, quando você falou dos seus designs, desce um pouquinho, fazendo um favor. Gente, o Canva é um recurso que é uma ferramenta online, né? Então, fica salvo em nuvem. O que é interessante? Nós não perdemos nada do que fazemos. Às vezes ele demora um pouquinho para carregar, ou quando a gente utiliza muito, ele fica meio compacto, então vocês podem mostrar todos, porque no caso ali ele está mostrando um que tem, seus designers têm poucos ainda, mas quando vocês começam a utilizar, não carrega todos de uma vez, então vocês vão em todos os designs e fica tudo lá, absolutamente tudo. E o bom é que vocês estão utilizando, vamos supor, em um computador, e aí vocês vão entrar em outro, mas com aquele mesmo e-mail, aquele mesmo login, vocês acessam de qualquer lugar, né? Então, isso também é interessantíssimo, porque a gente acaba tendo um arquivo pessoal ou profissional de muita coisa, um portfólio ali exclusivo, né? Então, esse é o bacana também, porque é uma ferramenta que fica salvo em nuvem. Então, é bem interessante. Obrigada, Eli. Nada. Nós temos aqui o planejador de conteúdo, que é como se fosse um calendário, né? Como se fosse, não, é um calendário em que você pode organizar aí as suas criações, né, por dia. Nós temos criar equipe, por exemplo, a professora Juliana criou uma equipe para que a gente pudesse trabalhar todos no mesmo slide, então, se vocês tiverem uma produção, algo que vocês gostariam de criar uma equipe só com a turma de vocês, né, por exemplo, turma de primeiro ano do ensino médio ou nono ano do ensino fundamental, por exemplo, qualquer turma, vocês podem criar o nome de uma equipe e compartilhar o link daquela equipe com os alunos, e todos conseguem editar o mesmo documento ao mesmo tempo, né? Uma edição colaborativa. Aqui tem suas pastas, né? Que você pode criar pastas aqui para organizar melhor, né? E a lixeira. Se você apagar algo, então ele vai diretamente para a lixeira, né? Se você se arrepender, por exemplo, de ter apagado ou apagar sem querer, ele sempre estará na lixeira, né? E tem como você recuperar. Muito bem. Então, vamos para algo mais prático ali, né? Eu vou aqui, vocês podem experimentar vários. Então, tem templates para apresentações, redes sociais, vídeo, impressão, marketing, escritório, né? Para formatos, por exemplo, documentos A4,
story no Instagram, vídeo, cartão, paisagem, né? Tem vários templates aqui. Então, se você quiser editar um determinado conteúdo, por exemplo, né? Você só procura aqui qual mais se adequa àquilo que você quer. Por exemplo, eu quero criar um post de Instagram, né? Então, eu vou entrar aqui. Eu vou criar uma situação só para que vocês tenham um entendimento, né? Aqui, então, assim, ele vai te mostrar uma diversidade de bases, de formas ali para você recriar e recriar em cima, já dentro dos formatos, né? Para aquilo que você quer fazer posteriormente, né? Mas tem como vocês também, eu quero um personalizado, eu quero um tamanho que, eu quero escolher o tamanho, tem também, né? Mas assim, já facilita bastante, né? Então, a única coisa que você vai ter de diferente são os templates, né? Os recursos de edição, eles serão os mesmos para todos. Então, se você escolher, por exemplo, um template de slide, as ferramentas de edição, os recursos de edição aqui, serão os mesmos para todos. Então, aqui eu escolhi um formato de post no Instagram, né? Aqui, nesse primeiro, ó, templates, vai aparecer vários tipos de templates, né? Vários. Mas você quer uma ideia, por exemplo, eu quero um template de Halloween, né? Então, por exemplo, está chegando o Halloween aí, o período de Halloween, principalmente para os professores de língua inglesa que gostam de trabalhar sobre o Halloween, né? Então, tem vários templates sobre o Halloween, né? Vários. Você pode escolher um deles, por exemplo, eu vou escolher esse aqui, e alterar as informações, recriar em cima desse já pronto, né? Então, você pode apagar, né, e colocar as informações que você quer, né? Tem como vocês fazerem tudo. Eu apaguei uma coisa que não quero. Vocês vêm aqui em cima, só voltam para voltar, né? Clicam na setinha para voltar, né? Mas eu quero aguçar mais minha criatividade. Eu mesmo quero recriar, né? Então, vocês têm a possibilidade de... Aqui tem um papelzinho em branco, né? E vocês podem colocar a cor de fundo que vocês querem. Por exemplo, eu vou recriar um. Então, eu quero uma cor roxa, por exemplo, né? Vou pensando aqui, tá? Vai acontecer, vou criar uma situação. Vai acontecer na escola, depois de eu ter trabalhado sobre o Halloween, sobre essa questão cultural de outros países, enfim. Gente, está muito alto o barulho? Não, Eli, tá bom. Não, pode continuar. Então, criando esse contexto, né, de uso. Então, depois de vocês explorarem e falarem sobre a cultura do Halloween e como que ela está presente em outros países, né, essa questão cultural e como que ela é abordada aqui no Brasil, por exemplo, ou tem ensinado sobre vocabulários, enfim. Depois de vocês terem ensinado sobre a questão do Halloween, vai acontecer um desfile na escola, uma festa, né? E para que atinja tanto os alunos quanto a comunidade escolar, a comunidade, né, externa, vocês querem criar um convite, né, para postar nas redes sociais da escola. Então, o Canva é ótimo, que você consegue aqui, a partir de vários recursos, criar esse post, por exemplo, né? Então, por exemplo, além dos templates já pronto aqui, como mostrei para vocês, tem como vocês criar em cima deles. Então, para que eu possa também explorar vários outros recursos aqui, né, eu vou criar ele a partir do branco ali, né, do vazio. Então, eu vou criando e mostrando para vocês as funcionalidades dos recursos de edição. Então, os templates aqui, já tem vários prontos, inclusive vocês podem até fazer uma filtragem por cores. Então, eu quero algo que tenha a cor amarela e já direcionar o idioma ali, língua inglesa. Aplicar filtros e vai aparecer tudo naquela cor que você escolheu, amarelo, e em inglês, né? Bom, fora os templates, né, nós temos os elementos, muito interessantes. Então, nós temos elementos aqui, ó, de fundo, né? Então, vai aparecer aqui, ó, para tudo. Tem de fundo, fotos, né, figuras, vídeos e áudio, né?
Então, por exemplo, eu quero pesquisar figuras para o Halloween, né? Para mim inserir ali, ó. Então, vai aparecer tudo. Imagens, figuras, GIFs. Aqui, se eu quero só fotos, então vai aparecer várias fotos. É interessante que o Canva ele tem um banco de fotos, né? Então, próprias ali. Vocês estão vendo, conseguem perceber que aqui aparece a coroinha Pro. É porque eu estou no plano grátis. Então, eu tenho uma limitação. Se eu utilizar essa foto aqui, eu até consigo. Mas ela vai aparecer com essa marca d'água que não é legal, né? Não fica legal, não dá uma cara legal para o post, né? Mas tem como vocês utilizarem. Além disso, Eli, algumas coisas a gente perde, por exemplo, na hora de baixar, tem coisas que a gente não consegue por estar usando algum elemento que é do Pro, né? Mas o Educação nos dá acesso a algumas coisas. Mesmo assim, quem não está trabalhando na educação básica e não conseguir fazer o plano, gente, conseguimos também ter uma excelente experiência com o Canva, tá? É só mesmo essas situações que tem que ficar mais ligado no sentido, assim, da própria logomarca do Canva, né? Que vai ter em tudo, e na hora de baixar também não consegue, mas também dá para fazer ferramentas de captura aí, dá para usar tranquilo também. Uhum. Aproveitando o gancho da Gisele, posso falar um pouquinho da minha experiência com o Canva? Pode sim. Eu usei o ano passado, durante a pandemia, eu fiz um e-book de receitas com meus alunos. Nós trabalhamos uma sequência didática e, ao final, como eles não tinham prática e nós estávamos à distância, eu criei o e-book, mas agora que nós estamos presencial, eu vejo a possibilidade deles criarem o próprio e-book. Nós vamos fazer colaborativamente, cada aluno entra e coloca a sua receita, e eles não vão ter o plano educacional. Então, não tem problema, gente. Aqueles que puderem fazer o plano educacional agora, para já na próxima aula do nosso curso, vocês poderem usar, é ótimo. Mas quem não tem, o ano passado eu usei sem esse plano e foi muito bom também, tá? É só para dar essa dica que não deixem de usar por esse motivo. Uhum. Isso mesmo, Jane, Gisele. Muito obrigado. Então, a gente estava no Elementos aqui, então vocês colocam a temática ali que vocês querem fazer essa criação e vai aparecer vários recursos. Eu gosto muito das figuras, né? Então, o objetivo é criar um post, então a gente vai utilizando esses acessórios aqui, né? Então, tem vários aqui, ó, relacionados eu quero esse aqui, aí vocês só vão, é muito fácil, gente, vocês só vão localizando, colocando ali onde vocês querem, no espaço, né? Aqui aparecem recomendações mágicas, então são... Eli, só interromper mais um pouquinho também, que a gente fica lembrando de umas coisas. Quando ele coloca ali, gente, vejam que tem sempre as bolinhas na extremidades, né? Clica aí, Eli, para mostrar. Isso. Quando vocês forem aumentar, redimensionar esse elemento, sempre buscar pelas bolinhas na extremidade, porque se vocês fazem na lateral, mostra ali, a gente perde um pouco a imagem, a qualidade, achatando a imagem. Sempre busquem fazer ou aumentar ou diminuir o redimensionamento pelas bolinhas das extremidades para não perder a qualidade do elemento, tá? Nesse exemplo não tem no meio, né? Nesse exemplo só tem nas beiradas, mas tem vários modelinhos que tem, inclusive, em outros pontos, que aí você mexe, tipo assim, vai ficar tudo meio torcido o modelinho, né? Exatamente, a gente perde a qualidade, é como se a figura diminuísse e perdesse o contorno dela, tá? Vai acontecer isso em algumas, mas se fizer pelas bolinhas, sempre pelas extremidades, a gente não perde nada, é como se fosse uma malha quadriculada, a gente não perde nada da imagem. Mas se for um aluno mexendo lá e ele torcer toda a figurinha, também tá tudo valendo, tá? Claro, com certeza. O importante é interagir com a ferramenta. Isso mesmo. Obrigado, meninas. Então, pessoal, aqui vocês vão perceber que
para pegar a prática mesmo no Canva, é vocês irem e sem medo algum, né, de apertar em botões errados ou clicar em coisas erradas, porque sempre dá de voltar aqui, vocês irem testando. Então, por exemplo, eu escolhi essa mão aqui e daí eu quero colocar essa lápide aqui atrás dessa mão, né? Então, tem como vocês moverem para trás. Então, ó, por exemplo, aqui, ó, mover para trás, né? Então, a mão fica na frente. Ele Tá fala. vendo? Só lembrando que para ter acesso a essa janelinha aí que o Elivaldo acabou de mostrar, você vai sempre clicar com o botão direito sobre a figura. Clicou com o botão Isso. direito, aparece a janelinha e você tem essas opções. Bem lembrado, professora, obrigado. Isso mesmo. Sempre no botão direito, vocês clicam que aparecem essas informações aqui, tá? O legal, gente, que desperta a nossa criatividade. Eu jamais criaria isso aí que o Eli criou. Então, a gente vira um designer mesmo, assim, é fantástico. O Canva dá para criar muita coisa. Imagina, nós adultos ficamos encantados. Imagina nosso aluno. Para quem Uma quiser terapia. desestressar, gente, é uma É uma terapia terapia. isso daqui. Se vocês não usarem sala de aula, usa como terapia, porque, gente, é um barato. Olha, quando eu começo a preparar algum material com isso daqui, eu tenho que separar um tempo maior, porque eu começo a descobrir coisas, daí eu acho legal um negócio, daí eu acho legal. Ó, gente, usa como terapia, se não for usar para sala de aula. É verdade. Tá, pessoal, daí aqui, por exemplo, para ir construindo mais esse post, né? Eu quero colocar esse castelo aqui, ó, né? A mesma forma, ó, vai ficar na frente. Não quero na frente, eu quero colocar ele lá para o fundo, né? Então, eu clico no botão direito e enviar para trás, que daí vai para trás da mão e para trás da lápide. Então, lá para o fundo, tá vendo? E daí vocês vão redimensionando, como a professora Gisele falou, né? E vocês vão construindo aqui, eu quero, né, determinado espaço, então vocês vão vendo onde fica melhor, né? Vou colocar uma luazinha aqui, né? Então, vocês vão construindo os elementos, é bem como a Gisele havia falado, né? Você vai criando essa sua identidade de design mesmo, professor design. Porque muitas vezes a gente encontra muitas coisas na internet, né? Só que daí é sempre importante a gente utilizar as referências, né, da onde a gente pegou, porque a gente pode estar usando um conteúdo que não é aberto, né, que não é aberto ao uso livre. Então, a gente tem certa dificuldade de utilizar. Então, o Canva tem essa possibilidade de você criar o seu próprio post nesse caso aqui, né? Vou usar esse... Aproveitando o gancho, Elivaldo, num dos nossos encontros, a gente vai falar um pouquinho sobre esse material que pode ser considerado plágio ou não. A Gisele vai falar um pouquinho para a gente de como reconhecer quando você pega alguma coisa da internet que não é aberta, que você está como se você fosse usando de forma proibida ou plagiando, tá? Isso. Deixa eu ir utilizando aqui. Gente, se me deixar, eu fico aqui o dia inteiro mexendo nesse negócio. Ó, vou utilizar esse aqui que eu achei mais bonitinho do que aquela lua ali, né? Tem como trocar. Só vocês clicar em cima e apertar na tecla Delete, né? E essa ainda tem uma bruxa voando, ainda é Essa maravilhosa. aqui, sim. E depois eu vou mostrar para vocês os formatos que dá de baixar, né? Para preservar, por exemplo, nesse caso aqui, o movimento, né? Da bruxinha. Deixa eu colocar mais alguma coisinha. Né? O que vocês querem que acho que está faltando ali para colocar? E, enquanto isso, eu vou falar assim, gente, o nosso plantão, hoje, como nós tivemos o probleminha do dia 7 de acesso, internet, essas coisas, a gente hoje, ele está mostrando um pouco, talvez dure um pouquinho mais por essa situação, tá? Isso. Ele está fazendo uma retomada do que ele viu, do que ele demonstrou na quinta-feira. Eu tô adorando, eu acho que é muito bom. Eu não vou colocar muitas coisas aqui, senão vai ficar muito poluído, né? Bom, eu vou deixar esses aqui mesmo, né? Então, essa aqui é a capa do convite. Acho que tá faltando uma arvorezinha, né? Vou colocar uma arvorezinha aqui, ó. Colocar para trás do...
Enfim, vocês vão utilizar a criatividade de vocês para criarem e recriarem em cima desses templates, né? Aí, por exemplo, aqui, eu gostaria de colocar uma informação, né, uma escrita em cima desse post. Então, aqui, ó, vocês vão clicar em cima, né? E vocês podem, antes de ir para o texto, né, nós temos a possibilidade, eu não gostei de nada aqui dessas figuras, eu quero colocar, por exemplo, uma imagem já pronta, que tem o logo da escola, enfim. Vocês têm a possibilidade de fazer o upload. Então, quando vocês clicam aqui para fazer o upload, vocês já vão direto na pasta de vocês, né, que tem fotos, por exemplo, né? E é só vocês clicarem em cima, abrir, que vem direto para cá, né, para essa parte, vocês selecionam a foto que vocês gostariam de compor ali, né? Eu quero escrever, né? Então, clicando em texto, que esse outro recurso de edição, vai aparecer diversas fontes e diversos formatos, diversas cores aqui, né? Então, é só vocês escolherem uma. Para combinar com esse post aqui, eu vou escolher essa aqui, ó, de Glow, né? Aqui em cima aparece as fontes que você quer, né? Qual que é a forma, a letra, a forma da letra que vocês querem, tem como aumentar e diminuir, vou colocar aqui para 100. Né? Tem como vocês mudarem a cor, nesse sentido aqui eu quero uma cor, por exemplo, verde. Quero essa cor aqui, né? Tem como colocar em negrito, tem como tirar, colocar em itálico aqui não permite, mas tem como mudar o texto, o alinhamento do texto, né? Enfim, tem até para efeitos também, efeitos mais vazados, flutuantes, ou nenhum, né? E a animação, a posição, se você quer mais transparente ou não, enfim. Então, por exemplo, eu quero escrever aqui, Halloween Party at School. Esse foi o exemplo que eu dei no dia, né? Por exemplo, eu não quero assim, né? Então, seleciona e muda aqui o alinhamento, né? Quero deixar mais ou menos aqui, ó. Vou ajustar aqui para vocês fiquem melhor. A parte de ajustamento é só aqui. Vocês têm a barrinha ou a porcentagem aqui, né? Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Ó, ele vai ficar assim, tá vendo? Então, fica um convite bem legal. Fica ilustrativo, chamativo, né? Tudo isso vocês conseguem fazer pelo Canva. Até parece que contrataram... Claro, o meu não está tão bonito assim, mas vai parecer que vocês contrataram um editor para criar, né? Todo mundo vai perguntar, com certeza, nossa, ficou muito legal, como que você criou? Aí vocês sugerem o Canva para os colegas. Então, aqui, eu gostaria de acrescentar mais informações, da onde vai ser o local, que tipo de coisas que precisa levar, como a vestimenta, ou se tem que pagar ingresso, enfim, né? Tem como vocês adicionarem, por exemplo, aqui, ó, inserir título, inserir subtítulo ou um pouquinho de texto. Então, eu vou acrescentar um subtítulo. Então, aqui, vocês também podem acrescentar várias outras informações, né? Mudar a cor da letra aqui em cima, né? Colocar um roxo, por exemplo. Não, isso aqui não vai ficar legal, né? Mas, enfim, mudar colocar mais outros tipos de informações, né? Informações para que as pessoas vejam e saibam o que precisa levar, como precisa se vestir, enfim, né? Outra possibilidade que eu encontrei também, que eu acho muito legal e tem sido bastante usada, é o uso do QR Code. Então, aqui, para não poluir mais do que já está, né? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Vocês também, gente, podem mudar o formato da letra. Eu não sei se eu comi bolinha, se você falou do formato da letra. Falou, né? Desculpa, então. Eu comi bolinha, eu estava viajando ali no chat. Não, tem como mudar aqui, ó. Então, por exemplo, por mais que vocês escolheram essa letra neon, tem como vocês mudarem o formato da letra, né? Então, vocês só vêm aqui e escolhem, ó, que vai mudando o formato da letra.
né? Para a letra que vocês acham mais adequada, que fica visível, que dá uma estética legal, né? Então, aqui nesse caso, vou diminuir um pouquinho. Olha, esse aqui ficou legal. Né? Tá, aí, para o acréscimo de mais informações, vocês têm a possibilidade de colocar mais texto aqui embaixo, um pouquinho mais pequeno. Outra forma é criar, por exemplo, um QR Code, né? Muito utilizado, que daí você só aponta a câmera para frente, na frente desse QR Code e ele vai te direcionar, por exemplo, para a página da escola, para o blog da escola, né? Ou para o próprio Instagram da escola, que tenha todas as informações que provavelmente não caberia aqui, né? Então, por exemplo, aqui vocês podem me acompanhar. Eu vou colocar aqui o site da Unemate, só para vocês terem uma ideia. Vocês pesquisem lá a página onde tem todas as regras, por exemplo, né? E a única coisa que vocês vão fazer é só copiar esse endereço aqui, ó, URL, né? Copiem, opa, e colhem aqui, ó, inserir o URL, que ele automaticamente vai gerar um código, um QR Code, né? Aí a pessoa apontando para esse QR Code, ele vai direcionar para o site onde tem todas as informações, né? Apontando o celular, né? Ele pega o Isso, celular, a câmera aponta... do celular, vocês apontem. Se vocês quiserem fazer o teste aí, tem como fazer o teste. Vocês só abram a câmera do celular, se ele tiver leitor de QR Code, né? E daí ele vai aparecer um link para você acessar. Então, você acessa e vai direcionar para a página onde tem todas as regras, por exemplo, nesse sentido aqui, da festa de Halloween na escola. Para Né? quem já está no celular, não tem essa possibilidade, né? Isso. Precisa apontar a câmera. Uhum. Então, ele ficou mais ou menos assim, ó. Né? Ficou mais ou menos assim, não. Ficou assim, né? Claro que daí vocês vão poder, com mais tempo, né, produzir algo mais legal, tenho certeza que vocês vão conseguir. E só mostrando outras funções, então tem os templates, elementos, uploads, que eu mostrei para vocês, que são imagens que vocês conseguem fazer o upload direto do computador de vocês, ou até mesmo do próprio celular, né, quem tiver no celular, os textos. E aqui, pessoal, nós temos o banco de imagem, ó. São imagens de alta definição que vocês encontram. É um banco de imagens do próprio Canva. Então, eu vou colocar Halloween. Então, vai aparecer muitas imagens, tá vendo? Imagens de alta definição e muito legais, né? Ah, eu não quero colocar imagens, eu quero colocar emojis, por exemplo, né? Então, tem como vocês colocarem emojis também. Tem a abobrinha aqui, que vocês colocam a temática, mas aparece vários outros. Ó, tá vendo? Outro que eu gosto bastante são os GIFs, né? Geralmente eu encho de GIFs nas minhas apresentações de slides para os alunos, que eles gostam muito. Então, tem como vocês inserirem os GIFs nos slides ou nos posts, enfim, naquilo que vocês estiverem editando, né? Ah, eu sou o administrador do Instagram da escola. Eu gostaria de fazer essas criações e já enviar para lá. Tem como fazer isso também. É só vocês conectarem a partir do Canva, né, acessarem direto do Canva o Instagram da escola, né? E tudo que vocês produzirem, vocês conseguem mandar direto para lá, né? Fora isso, tem muitas outras funções, por exemplo, colocar mapas do Google, fazer a sincronização com o Google Drive para salvar tudo lá, ou no Dropbox, né? Também tem como adicionar os vídeos no YouTube ou em outras redes sociais, como aparece aqui, né? Muito bem, então explorada essa parte de recursos de edição aqui, depois que eu fiz o post, nós temos como compartilhar, então, eu quero compartilhar com a pessoa só para ela visualizar, não quero que ela edite. Então, tem como vocês fazerem isso. Como? Enviando por e-mail, colocando aqui o e-mail da pessoa.
ou tem enviar, né? Ou tem como você somente copiar o link, né? Então, foi copiado o link, daí eu quero mandar lá no WhatsApp. Então, eu abro o WhatsApp Web, se eu tiver aqui com o WhatsApp Web aberto, e envio no grupo, por exemplo, dos alunos ou dos pais. Elivaldo, ali naquela parte onde você coloca o e-mail, você pode voltar lá um pouquinho, por favor? Uhum. Digita seu e-mail, por favor. Aí do ladinho, ó, tem tá escrito editar. Se ele descer aquela setinha, ele vai indicar o que a pessoa pode fazer. Ela pode só visualizar ou ela pode editar. Isso. Você quer só que ela visualize, que ela não faça mais nada? Então, põe lá visualizar. Você quer que ela edite junto com você? Aí você coloca lá editar, que ela vai poder mexer junto com você. Uhum. E tem como até adicionar um texto, né? Explicando, né? Então, você quer mandar para um monte de pessoas só para elas verem, né? O seu único acesso para algumas pessoas é por e-mail. Aí você coloca a opção de visualizar e explica o que é aquela imagem. Uhum. Isso mesmo. Se vocês não quiserem compartilhar para que a pessoa edite ou visualize, quer baixar no computador de vocês, também tem essa possibilidade. Aí, ele sempre vai aparecer aqui, ó, formato de arquivo e as sugestões, né, para que você possa baixar. A sugestão dada aqui de vídeo MP4 é porque, como tem a animação, para preservar a animação somente em formato de vídeo, né? Mas isso não impede também que você baixe como imagem, né, PNG, que é imagem de alta qualidade, JPG, que é de um tamanho de arquivo pequeno, PDF, né, seja padrão ou para impressão, e GIFs também, né, que são clipes curtos sem som. Isso. E aí, lembrando, gente, que se vocês forem encaminhar via WhatsApp, o WhatsApp ainda não reconhece o GIF dessa forma como a gente manda. Se a gente baixar no computador, quando abrirmos, ou no nosso celular, ele vai abrir com o movimento. Mas aí, no momento em que eu estou encaminhando para o WhatsApp, não aceita. Bom, não aceitável, eu não sei se isso foi atualizado, né? Então, quando a ideia for colocar um aviso no WhatsApp, o GIF ele não é aceito, o formato GIF, quando a gente baixa aí, tá? Uhum. A mesma coisa quando a gente utiliza uma ferramenta de captura, se eu capturo logo aí a partir do Canva e coloco no WhatsApp, por exemplo, o movimento também a gente perde, tá? Aí tudo vai à finalidade que você quer dar, né? Para qual grupo, para que finalidade, para onde você quer compartilhar esse arquivo. Isso mesmo. Então, aqui, escolhendo o formato de vídeo, né, eu gostaria de baixar em vídeo MP4, né, e é só clicar baixar que ele vai direto para a sua pasta de downloads, né, ou uma pasta que geralmente você baixa quando é direto da internet, né. E aqui, você terminou de baixar o seu design. Você pode compartilhar, geralmente já abriu aqui, né. Então, vai aparecer o videozinho, ó. Né? Um videozinho bem curtinho. Aí, se você quer compartilhar, tem como, para que outras pessoas tenham acesso. Aqui aparece a possibilidade de copiar o link, né? Copiado, e daí você compartilha com outras pessoas. Nesses 3 pontinhos aqui, aparecem outras possibilidades. Então, tem recomendado baixar, tem Instagram pessoal, Instagram de outras pessoas, agendar, enviar link, ou compartilhar em formato de apresentação, apresentar e gravar, então tem como você fazer gravação de tela, enfim, ou compartilhar no Facebook, no Twitter, em grupo de Facebook, ou fazer impressões também. Aí aqui ele dá os formatos de impressões que você gostaria de imprimir esse post aqui, por exemplo, né? Então, é isso, pessoal. Eu mostrei para vocês algumas possibilidades, né, na apresentação, agora aqui no Canva explorando essa outra possibilidade, né. Infelizmente, por conta do horário, a gente tem que ir um pouco mais acelerado, mas eu espero que, de alguma forma, vocês conseguiram se localizar aqui na plataforma, né, aonde ir, né. Então, aqui, ó, por exemplo, eu não salvei nada, não aparece nada para salvar,
né? Se eu for em Home, por exemplo, voltar ou sair, na hora que vocês entrarem de novo, sempre vai estar aqui, ó, seus design. Tá vendo? Eli, Então, assim, só para também contribuir, gente, isso que o Eli mostrou foi um post, vocês viram que tem vários templates, ele mostrou todas as ferramentas de edição. Se a gente aprende a fazer isso, a gente faz tudo dentro do Canva. Nós vamos ter outros contextos nos próximos encontros nossos, vamos desenvolver algumas temáticas com vocês, utilizando outros templates, e aí nós vamos utilizar outras ferramentas de edição também. Mas eu sei que muita gente à tarde aí, a Teca já colocou que vai ficar no Canva e tudo. Aí vocês vão perceber que qualquer template que vocês utilizem, as ferramentas de edição que o Eli mostrou são as mesmas. É onde eu vou aumentar a fonte, é onde eu vou escolher o fundo, é onde eu tenho os meus elementos, vou enviar para trás, vou colocar para frente. Esse movimento é o mesmo, tá? Então, quando a gente aprende a fazer esse pequeno post, a gente aprende a fazer uma apresentação de slide, que depois nós vamos ter esse momento também com a nossa colega. Então, é importante perceberem isso. Então, por isso que é gostoso de brincar e de criar com o Canva, porque você aprende um mundo de possibilidades, e cada dia você aprende mais. Então, foi ótimo, Eli, gostei bastante. Eu vou aproveitar a fala da Gisele, e assim, nos próximos encontros, a gente tem possibilidades de gêneros, tá? Então, mesmo até, por exemplo, que ela falou que é de física, né? Ao a gente trabalhar os gêneros, vocês também vão usando a mente de vocês para pensar como que aquele gênero ou aquele formato pode ser útil dentro da sua aula também. Então, além dos gêneros, a gente vai apresentar outros conteúdos que a gente acha que também são importantes para serem considerados durante a criação de material, além de possibilidades didáticas mesmo do uso de tudo isso daqui, como compartilhar com os alunos, como aproveitar assim, porque a ideia é que, a partir de agora, nas nossas aulas, o aluno não seja mais passivo. Ele, na verdade, há muito tempo ele não é mais passivo, né? Porém, como que a gente pode aproveitar essa característica de movimento do aluno, de proatividade, colocando ele para fazer trabalho junto conosco? E como a gente tem a possibilidade de fazer por grupos, no Canva, por exemplo, é um ótimo espaço para ele ser criador. E aí não tem limite a criatividade, pode ser a criatividade dele, se você deixar ele, vai acontecer alguma coisa na sala de aula, posso usar o Canva para fazer isso daqui, ou na própria escola, ou você cria, tipo assim, uma equipe dentro da escola para movimentar o Instagram da escola, por exemplo, ou cria uma equipe para movimentar o seu Instagram pessoal como professor. Você pode ter lá alguns alunos que vão te ajudar a elaborar materiais, e você cria o seu próprio Instagram como um espaço didático para ensinar conteúdo, e o material desses alunos pode fazer parte do seu Instagram. Então, assim, a criatividade aqui não tem limite, tá? É você que vai dar o tom, junto com os seus alunos, aproveita a potencialidade que eles têm, porque às vezes eles têm um nível de criatividade mais acelerado do que a gente. Então, o céu é o limite aqui, tá? Só essa contribuição. Então, pessoal, depois de mostrar essas possibilidades, né, vocês podem, e quando forem explorar o Canva, né, escolher uma dessas possibilidades apresentadas para desenvolver como a tarefa de casa, justamente para vocês explorarem mais o Canva, praticar em cima de né, de um template, por exemplo. Não precisa ser, por exemplo, somente o que a gente apresentou aqui, se vocês quiserem buscar por outros templates, ou não precisa ser direcionado só para o ensino-aprendizagem de línguas. No caso, agora eu não lembro da Teca, né, que trabalha com física, pode já direcionar essa sua prática e quando você for desenvolver essa tarefa, já na sua área de conhecimento, né? Então, vocês têm essa liberdade. Daí, quinta-feira, nós estaremos escolhendo, dependendo da quantidade de pessoas que estiverem na sala, né, para não demorar muito, para que todos apresentem, a gente vai estar escolhendo algumas pessoas que se sentem à vontade de apresentar, né, o que foi criado, quais foram as dificuldades enfrentadas, enfim. Então, por hoje, pessoal, seria isso de apresentação. Se vocês tiverem
alguma dúvida, a gente abre alguns minutos, né, esse espaço para que vocês possam perguntar também. Jane, você levantou a mão? Sim, eu só quero reiterar que o nosso curso, vocês vão receber certificado de 20 horas, por quê? São 2 horas de aula síncronas na quinta-feira, à noite, 1 hora de plantão tira dúvidas e alguém que não pôde participar na quinta, quer retomar o conteúdo no sábado, então são 3 horas, e 2 horas nós deixamos assíncrono, que é o momento que você vai praticar e fazer a tarefa da semana. Então, eu peço que vocês se dediquem a esse momento para que o curso traga bons resultados na sua vida profissional, pessoal, enfim, acadêmica, mas que não se esqueçam de que faz parte do nosso curso esse momento assíncrono, que vocês vão praticar o que a gente deu durante a semana, o tema escolhido. Aí pode ser, como ele colocou, o seu tema você vai escolher, mas todos devem praticar, porque nós vamos sortear na aula quem vai apresentar, tá bom? Era isso. Eu gostaria de pedir, alguém pediu para a gente voltar na página da tarefa, né? Mas antes de voltar na página da tarefa, será que eu posso pedir para vocês abrirem as telas para a gente tirar um print desse momento aqui com vocês? Quem tiver disponibilidade, quem tiver, assim, não tiver de pijama, não tiver descabelado, aí a gente tira... Hoje é sábado, prof, todo mundo está à vontade, não tem problema. Quem não está maquiado, não tem problema. Vocês são alunos do curso, fiquem à vontade. Momento Jornal Nacional. Verdade, Gisele. Eu também que dei uma caprichadinha, só faltou batom aqui. Mais alguém pode abrir a câmera para a gente? Pelo menos na minha aqui só aparece a Valmerice ainda e a Joyce. Será que é minha internet? Na de vocês aparece só as duas também ou tem mais? Só as duas corajosas. Duas corajosas, é isso mesmo. Flávio, você está por aí, Flávio? Oi, Cíntia. Flávio, cadê você? Bora lá, gente. Selma, tudo bem aí? Nilce, será que você consegue abrir com a sua internet aí? A Maria Alessandra, Teca, como é que você está aí também? Eu vou dar uma passadinha assim, ó, no cabelo aqui. Eu digo assim, para quem está meio desarrumadinho, né? Flávio, cadê tu, Flávio? Vou puxar tua orelha. Nilce também. Gente, eu tô só a cara da derrota que eu tô aqui ouvindo vocês e dando uma arrumada na cara. Tá nada. Você tá a cara do Einstein. Estão todos muito bem. A inteligência no olhar do Flávio ali, ó. Estudo, dedicação. Vai lá, Nilce. Professora, conta até 3 para todo mundo olhar para a câmera. Tá. 3, 2, 1. Todo mundo tirou aí o print também? Deixa eu já colocar aqui. Muito bem. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Parece que a Joyce pediu para voltar na página da tarefa. É isso, Joyce? Podem abrir o microfone, pessoal. Deixa eu voltar aqui, então, rapidinho. O microfone da Joyce não está funcionando. Não está funcionando. Você quer que a gente explique novamente a tarefa, é isso? Escreve para nós aí. Só vai copiar, tá? Cíntia. Tem como deixar o e-mail, algum e-mail de vocês disponível para a gente compartilhar a atividade do Canva, através do Canva mesmo, porque acaba sendo uma possibilidade de outra atividade, porque o Canva dá essa alternativa.
Ah, entendi. Sim, para você testar, né? Sim, Ó, porque, tenho... pode falar. porque Elivaldo, quer deixar o seu? Quero sim, posso deixar. Eu vou. Pode fechar aqui, né, a tela? A Joyce, copiou, Joyce? Pode fechar ele. Mais ou menos. Volta lá. Ah, Não há necessidade de copiar, é só que você tem que desenvolver um trabalho usando os recursos que você viu. Você vai criar um post. Pode ser voltado para a sua área, não sei em que Aí você área pode você usar... atua. tira um print aí, Joyce. A template quer dizer exemplo, modelo, tá? Então, template lá são todos os modelos possíveis, os exemplos possíveis. E aí, como o Elivaldo mostrou, ele já vem pronto, você pode usar ele pronto daquele jeito. Mas o legal é você dar a sua cara para ele. Então, você pode apagar, refazer, pegar um do zero, começar do zero. No início, a gente acaba pegando muito modelo pronto e refazendo, né? Mas se você já tem essa criatividade, essa disponibilidade, já pode fazer do zero. Só para quando a gente fala assim, post, template, né? São palavras que são muito específicas desse tipo de programa. A post é uma palavra já mais comum. A gente acaba usando muito palavras em inglês, então elas estão entrando no nosso vocabulário para quem está muito nas mídias, para quem está usando muito esses recursos digitais. Então, são palavras assim que provavelmente a gente está falando aqui, não sei se vocês estão acostumados ou não com elas, mas se por acaso não tiverem, se tiver alguma palavra que vocês não sabem exatamente o que significa, podem perguntar para a gente que a gente vai, porque para nós, algumas palavras já passaram a ser comum pelo trabalho que a gente faz. Porém, se para vocês essas palavras não são comuns, vocês abram o microfone, perguntem, tá? Porque às vezes a gente não sabe o que é um ponto de dúvida para você ou o que não é. Então, abram o microfone e interajam com a gente. É tranquilo, tá bom? Isso mesmo. Vai lá, Gisele. O povo aqui trabalha, gente, vocês não têm noção. Vocês também, com certeza. Beijo, gente. Até quinta-feira. Adorei estar com vocês. Gi, obrigada, tá? Obrigado, Obrigada Gi. pela companhia e pela colaboração. Tem alguma pergunta específica do Canva que vocês gostariam? Eu não entendi aquela parte como você fez. Eu posso voltar lá e mostrar. Ou se vocês tiverem alguma dúvida. A Cíntia tinha perguntado no e-mail, né? Eu vou colocar o meu aqui. Daí vocês podem compartilhar comigo. Daí é até bom, porque daí já vai estar no meu Canva, daí quando eu for acessar, né, para mostrar para os outros colegas, eu já entro direto pelo meu. Então, vou colocar aqui. Tá? Esse é meu e-mail. Eu não tive tempo de ler todas as mensagens aqui, mas eu vou ler depois, viu? Então, vocês têm alguma dúvida? Ou a gente está acompanhando aqui, Elivaldo, por enquanto. Até que eu disse que o celular estava descarregado, né? Não estava conseguindo fazer nada. Mas aí depois você testa, Teca. Como você falou à tarde, você vai dar uma viajada aí no Canva, né? Legal. Então é isso, pessoal. Se vocês não têm dúvida, espero que vocês tenham gostado, né? Essa revisão foi um pouquinho rápida, né? Esse dia era mais para a gente tirar dúvida, mas o próximo sábado, depois todo mundo vai já estar organizado, localizado, né? Nos dias, então vai ser mais tranquilo. Mas espero que vocês tenham gostado, de alguma forma vocês tenham aprendido ou levado uma experiência boa, né, do curso, e encontro vocês nas próximas quintas-feiras e nos próximos sábados também. A gente fica muito feliz com a presença de vocês. Pessoal, obrigada. Pode parar de gravar, né? Tá. Isso que eu chamo de equipe colaborativa, gente. Tudo que eu esqueço, a galera me lembra. Muito bem, até quinta.